Depois, em julgamento, está sujeito também ao contraditório do Ministério Público, do advogado assistente, do defensor, do advogado de maneira possível, do advogado de maneira possível. E, portanto, certamente que é muito mais refinado o critério de apuramento da verdade material em julgamento do que no inquérito. Dir-lhe-ão, bem, mas o esquema nunca tratado de circunstância concreta, pode vir a prejudicar. Bem, o judiciário ponderará se não se deverá alterar o artigo 356 no sentido das declarações poderem ser feitas, não com a concordância dos seus pessoais, mas agirem com o livro. Essa é uma situação que se poderá ter que discutir e colocar em cima do livro. E eu não estou a falar sequer partido sobre essa questão. Estou a dizer é que, em internacional, esta norma é uma norma de garantia do direito do livro. Esta norma não existe, nem sequer funciona para dificultar o peso. Antes, para conceder o peso. Eu conheço muitos casos, já lidei com muitos casos, de cidadãos que deixaram de ser condenados por existência dessa norma. Esta norma é uma norma de garantia, não é uma norma de restrição ou de dificuldade. Doutor, desculpe. Eu tive o azar de ter um caso lá. Nós estamos aqui a falar de queixas numa esquadra da GNR. Estamos a falar de crimes muito graves, processos muito complexos. No estrangeiro é obrigatório, quando se ouvem vítimas de abusos sexuais em inquérito, os testemunhos serem videogravados. Nós não sabemos em que condições eles foram ouvidos. Os rapazes que se recusaram-se a voltar à PJ pela violência dos interrogatórios. Eu não sei se o inspetor, porque as raízes deste processo, há um dia, nem que seja já foi no morto, mas um dia ele virá. Os inspectores não estão preparados, tecnicamente, para interrogar vítimas de abusos sexuais em casos destes. Estão habituados àquele caso de abuso sexual intrafamiliar, nos casos de divórcio, normalmente. Não estão. Isto é um caso de multi-ofendidos, multi-ofensores, tem que ser tratado com pinças. Além de estar em jogo, o nome de uma instituição, já não vou por aí, e da vetusta figura da doutora Catalina Pestana, mãe de nós todos. Não é por aí que eu vou. O que eu vou é por outro lado, exatamente por é que eu quero saber, ou gostaria de saber, que há técnicas de interrogatório. Doutor, está no meu site as técnicas de interrogatório, para evitar as chamadas leading questions, são perguntas suspeitas. Quando se pergunta a uma criança, está eventualmente a dizer a verdade ou não? Então, conta lá o que é que se passou. Portanto, uma pergunta aberta que é como deve ser. Eu fui ao shopping e depois estava lá um senhor e agarrou em mim, levou-me para a casa de banho e abusou de mim. Mas foi só ele. Esta pergunta já foi na cabeça de uma criança que está por mentalidade e por formação. Já que está a psicologia para isto. Eu tive 8 anos a estudar. Gostava eu de concluir. Mas é preciso saber se essa pergunta não leva a criança a dizer, não, foi mais outro. Foi meu vizinho. E quem é que me garante que o inspetor não diz assim? E não estava lá o Sr. Carlos Cruz? Nós não sabemos o que é que se passou. Naqueles interrogatórios de 12, 13, 14 horas. Nós não sabemos se os rapazes que assinaram os depoimentos leram e perceberam o que estavam a assinar. Quanto à reforma de 2007, se eu chamar aquilo da profunda reforma, com todo o respeito. Olha, hoje de manhã vim devagar, o Dr. Pinto Alquerque, professor Pinto Alquerque, já conhece, professor da Universidade Católica, já foi juiz, e percebeu e desistiu. Estava a dar, é uma das pessoas que eu mais admiro intelectualmente. Tenho uma atrás. Deu hoje uma entrevista em que ele e uma equipa de 30 pessoas, onde estão incluídos magistrados e juízes, 30 pessoas, que eram meses e meses a investigar e chegaram a esta conclusão. Para nós percebemos como é a justiça e como é que funciona a justiça e os códigos em Portugal. Descobriram
112 leis com mais de 60 anos, leis penais, que não estão incluídas no Código. Chama-se isso a lei extravagante. Não estão incluídas no Código. E há leis, por exemplo, uma fraude fiscal. Se for nas eleições legislativas, o indivíduo é preso. Se for nas municipais, é uma coima. Se for nas presidenciais, não é nada. Há uma lei em que matar um lince ibérico é crime. Mas essa lei não prevê sanção para esse crime. É um crime sem sanção. Nem da Lila. Estamos a falar de quê? Justiça. Sistema judicial. Que coragem. Para fazer uma revolução de facto, revolução no sentido armado, mas na transformação, é evidente, senhores estagiários, é preciso mudar as mentalidades. Mas ninguém está interessado em mudar as mentalidades, a começar pela comunicação social, que tem nessas mesmas mentalidades grandes clientes. Porque a imprensa é livre, mas os jornalistas não são. Obedecem normas muito concretas, cujo objetivo é a venda. É raro. O jornalismo sério objetivo. Uma pequena. Olha, eu já duas inscrições, alguma questão adicionada? Boa tarde, eu primeiro queria me cumprimentar. Desculpe. Sou Francisca, sou estudante de primeiro ano de Direito. Eu queria começar por cumprimentar os excelentíssimos convidados e por dizer ao Sr. Carlos Cruz que eu já vi o seu site e que concordo com algumas coisas que diz, no caso da coerência do Sr. Carlos Torres. E queria, enfim, eu não gostaria de anunciar nomes, mas segundo comunicação social, diz que também o Herman Zé era um possível assumir nesse caso. E foi levado por apresentar provas de que naquele dia não se encontrava em Portugal e depois chegou-se à conclusão que o dia que tinham apresentado estava errado. E muitas coisas que acontecem no seu caso são incoerências em datas, em locais. Como é que se sente ao ver uma pessoa ser punida e o seu nome continuar e até ser condenado? Algumas inscrições? Não faz. Muito bem. Muito bom. Ó, Kika, tira uma foto comigo. Boa tarde, eu sou a Diana, sou aluna de terceiro ano do curso de Direito da Universidade de Minho. Antes de mais, queria felicitar os oradores, a plateia, cumprimentá-la. A minha questão, na qual eu pessoalmente tenho uma resposta e uma convicção, vai no sentido dos valores primordiais da justiça, imparcialidade. Será que a justiça, e nomeadamente os juízes, serão verdadeiramente imparciais? E nisto eu digo, serão eles impermeáveis às suas convicções ideológicas, políticas, morais, sociais? Serão eles impermeáveis a toda a opinião pública, a toda a pressão exercida pela comunicação social neste caso? Não terá a sede de justiça que se suscitou na população portuguesa relativamente a este caso influenciado no decorrer do processo, nomeadamente na sentença? Será o Estado, no banco dos réus, aqueles que lá deveriam estar, e todos os que deveriam estar? E será que os que lá estiveram sentados deveriam estar lá? A minha questão vai neste sentido. Pronto. Obrigada. Claro. Boa tarde, chamo Luís, sou aluno do primeiro ano de Direito da Universidade de Minho. Antes de mais, boa tarde aos senhores oradores. E eu queria expressar-me em relação a uma situação que o Sr. Carlos Cruz viu há pouco, em relação às falsas memórias das vítimas e aí em diante.
É assim, eu já vi alguns estudos de legislação de psiquiatria, António Amádio, português, e também internacional, em que várias das falsas memórias são criadas a partir de diversos estudos ou diversas experiências em relação àquilo que uma pessoa de experiências de vidas, ou até mesmo de ocorrências por outras partes em que ela assistiu, e também que as falsas memórias são criadas muitas vezes por memórias de curtos prazos em que as pessoas tentam esquecer uma parte da sua vida. E assim, aqui nós podemos relacionar muitas das vítimas, muitas das crianças de cada dia, que possam ter criado uma falsa memória em relação àquilo que lhes aconteceu, estarem convictas que outras crianças sofreram daquela situação. Mas quem é que não garante que vários arguídos, vários suspeitos, também criaram uma falsa memória em relação a quererem esquecer tudo aquilo que fizeram e que não querem que venha a público. Assim, por isso os inquéritos, em casos desses, totalmente psicológicos também, porque uma homossexual dá por nós, não é só a nível psicológico, nós também a nível psicológico do adulto, como que é o crime. E assim, tanto uma parte como a outra pode ter criado falsas memórias. Ninguém garante que nos seus inquéritos estas falsas memórias não venham acima. E algo mais, como que a colega disse, em relação a vários dos suspeitos que não foram chamados ao tribunal, não foram inquiridos, não foram condenados também. Como é que a nossa situação do nosso país tem a própria comunicação social indicou que aqueles sujeitos estavam dentro do caso e depois mais tarde vão indicar que não estão dentro do caso, e como é que o nosso sistema jurídico apoia tanto em algo que muitas vezes não é certo, não é credível. Na comunicação social, porque a comunicação social não é aquilo que não traz muita verdade. A verdade, muitas vezes, os biólogos dizem, é inatingível, a verdade. Por isso, como é que o nosso sistema jurídico vai apoiar-se na verdade, muitas vezes, peneda, que não tem as bases para se levantar. Isto são estes aspectos. É tudo comigo. Bom, vou começar pela pergunta mais simples, que é da Francisca. Francisca, não é? É o caso do Herman José. De facto, ele foi denunciado como tendo... Não dá nada a ver, porque já vão perceber. Não é pelo facto do Herman ser um humorista. O nome do Herman está no processo, em algumas situações, todas elas impossíveis. Além daquela que é público, há mais uma situação ou duas, mas da autoria deste rapaz que agora é escritor, pelo nome da doutora Catalina Pestana, e que apareceu na televisão e cuja entrevista estou a analisar um pouco, que é um rapaz que foi considerado pelo coordenador da equipa que fez as segundas perícias, que é aqui do Porto, é brasileiro, mas trabalha aqui no Porto, no Instituto Nacional. Foi considerado, quando soube coisas que não lhe foram comunicadas pelo Tribunal, o considerou mitómano. Eu vou publicar hoje à noite ou amanhã uma referência a isso, e exatamente com as definições de mitomania, porque os mitómanos são perigosos e têm uma característica muito grande, é que eles acreditam naquilo que estão a dizer e conseguem ser extremamente manipuladores e convencer as pessoas. Portanto, se estiverem interessados, nomeadamente o Luís, que gosta de psicologia, estuda mitomania, e depois perceberão o que eu quero dizer. O Herman, o caso concreto do Herman, que apareceu ao público, ele foi denunciado por aquele rapaz que também escreveu um livro e que aparece na televisão com o nome de Bernardo Teixeira. Embora já tenha assumido publicamente o verdadeiro nome, não é Bernardo, mas também me interessa no nome para o caso. E de facto, quando o Herman estava no Brasil,
a gravar naquele dia 8 de fevereiro, se não me engano, não sei lá. E quando foi o debate instrutório, portanto a chamada instrução, o Ministério Público tentou mudar a data. Exatamente. A juíza Ana Teixeira e Silva disse que aquilo era um debate instrutório, não era o sítio para mudar a data e não deixou que o Ministério Público apresentasse outra testemunha que ia passar o dia 8 de fevereiro para o dia 15 ou 20 de fevereiro. Ou se não era, teria ido a julgamento e passaria a ter abusado da capacitade num dia qualquer do segundo trimestre de 1998. Portanto, o caso do Herman é um caso típico da batota que o Ministério Público tentou fazer. Mas há um caso pior que o Herman. E eu estava-me a rir, não é por acaso que eu estava-me a rir porque nas tais cassetes que foram desviadas do Otávio Lopes, do jornalista do Correio da Manhã, não sei saber essa história, há um diálogo entre o Otávio Lopes e, portanto, eu ouvi com estes que terra a comer, em que a doutora Rosa Botti, inspetora coordenadora, portanto, a mais alta responsável dentro da PJ pela investigação, disse ao Otávio Lopes, quando o Otávio Lopes disse, mas a doutora, mas o Herman estava no Brasil, naquele dia. Então disse, Otávio Lopes, você não pensa. Não pensa o quê? Então o Herman pode ter apanhado o avião, ter ido ao Brasil, ter feito check-in, ter voltado a Lisboa, almoçado no rapaz e voltado para o Brasil no mesmo dia. Dou-vos a minha palavra de honra, isto está gravado. Portanto, vejam que tipo de investigação se fez. Por isso é que eu gostava a rir quando comecei a falar com o problema. Mas ia dizer que é um caso pior que o Herman. Para comparar quando se diz que ele está e mudar a melhorar. É o caso do Dr. Paulo Pedroso, somos grandes. O Dr. Paulo Pedroso aparece no processo com o triplo dos crimes que foram atribuídos, no mesmo sítio, pelas mesmas pessoas. Tão simples como isso. Só que ele ficou mal na fotografia. A juíza Ana Teixeira Silva disse que a identificação fotográfica, a fotografia não estava muito nítida. Não há duas, mas não estava muito nítida. Não tem nada com o Dr. Paulo Pedroso, conhecido a prisão, que é o sítio giro para conhecer pessoas. Aprendi muito sobre mim próprio e sobre a vida. E sobre a justiça. Estou convencido que 30% da população portuguesa que está presa está inocente. É um convencimento pessoal. Segundo ponto, a imparcialidade foi o problema posto pela Diana. A minha resposta mais simples é não. Os juízes não são imparciais. Não. É a minha convicção, tenho direito a ela, como qualquer juiz tem direito à sua convicção. Eu tenho o meu artigo 127, só que eu não posso decretar penas sobre ninguém. São pressionáveis pela comunicação social, são pressionáveis pelo corporativismo da classe, são pressionáveis porque alguns deles são carreiristas e se condenarem ou tiverem condenações em determinados processos, sobem imediatamente para o Tribunal da Condução, ou andam lá muito perto, são pressionáveis sobre todos os aspectos. E além disso, segundo o Código de Processo Penal, teve uma revisão profunda, segundo o professor, não é? A sentença ou a condenação deve ser feita com base na experiência de vida, no bom senso e ajuda-me, Sr. regras da experiência. E eu pergunto se posso comparar um juiz de 35 anos de Santiago de Cacém com um juiz de 56 anos, por exemplo, de Braga ou do Porto, em termos de idade, experiência de vida, cultura, o que é que leu, o que é que não leu, como é que cresceu, que pais é que teve, que passado é que teve, colegas é que teve, que vícios é que tinha, que asneiras é que fez. Eles próprios dizem que são pessoas. Portanto, sendo pessoas que são diferentes uns dos outros, sendo diferentes uns dos outros, não podemos atribuir um manto de imparcialidade à classe. Tem que ser caso a caso. E temos que analisar a sentença e a fundamentação. Porque a fundamentação desta sentença não existe. A fundamentação desta sentença é: o Tribunal acreditou nos depoimentos dos rapazes que, apesar de serem contraditórios e terem discrepâncias, há partes que são repetidas. A cavalaria que vem aí. E foram corroborados pelo Sr. Carlos Silvino. Não há corroboração nenhuma. O Sr. Carlos Silvino desmente os depoimentos do Francisco Guerra em tribunal e em inquérito.
E o Francisco Guerra desmenta os testemunhos em tribunal da doutora Catalina Pestana. Diz que nunca disse aquilo à doutora Catalina Pestana. E, portanto, vocês querem que eu deixe isto na gaveta, na Secretaria da Procuradoria-Geral da República dos Tribunais? Eu estou numa idade em que já não tenho nada a perder. Tenho. Eu quero crescer a minha filha. Querem dar um tiro, me deem um tiro. Não faz diferença nenhuma, não tenho medo de morrer e vivo que tinha de ver e pôr-nos com a consciência tranquila. Portanto, já que meti nesta guerra, por isso é que eu digo, eu dou uma olhada para não sair dela agora. Porque acho que estou a fazer o seguinte, porque tenho apelos de muitos leitores a pedir-me para não desistir. Portanto, eu vou continuar a divulgar e a dizer o que é o Código de Processo Penal e os documentos estão no processo, por isso são os nomes das pessoas que estão no processo, que deviam ter sido ouvidas, não é que sejam culpadas, cuidado. Que deviam ter sido ouvidas. Correu essa lenda de que eu ia revelar 200 nomes, é mentira, não disse aquilo ao jornalista. Eu disse, eu vou pôr o processo no site. E lá estão nomes de pessoas que deviam ter sido ouvidas. Acho que o jornalista leu o processo e encontrou 200 nomes. Então disse que acho que vai pôr 200 nomes no site, eu nunca fiz isso. Mas enfim. Quanto às falsas memórias, eu sou um admirador do professor António Damasio. Ele diz isso, mas também diz muito mais outras obras. E uma das coisas que há em relação às falsas memórias é que as falsas memórias podem ser induzidas por pedopsiquiatras durante sessões de terapia. O meu caro amigo, o Dr. Pedro Stress, acaba encomendando. Não sei o que eu quero dizer. Portanto, sim, mas por terapia, por hipnotismo, por tentativa de recalcamento de episódios desagradáveis, sim, mas o recalcamento de episódios desagradáveis não é bem uma falsa memória. É exatamente a desconstrução de uma memória, que é uma coisa um pouco diferente da falsa memória. A falsa memória é uma coisa que a pessoa tem na imagem e que é implantada na cabeça o que ele queria, como o caso dessa senhora que foi violada pelo pai. E agora escreveu um livro a pedir desculpa, a dizer que não foi nada, foi ela. Capaz de tantos ali, tantos abusados, e dizer, eu também fui. Isto é uma falsa memória. Pode acontecer. A pessoa ser mais fraca.